Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 17, versículos de número 14 e 15, que diz: Tua palavras lhes dei, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não suplico que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus, após as últimas instruções aos seus discípulos, nós vamos ver Jesus agora orando, a oração que ele vai fazer pelos seus discípulos, rogando ao Pai ali, que assim ele viesse também guardar os seus discípulos. Nós vamos ver que esse capítulo ele começa dizendo que Jesus ele falou essas coisas e na hora que Jesus ele levanta os olhos aos céus, e disse: Pai, chegada é a hora, glorifica o teu filho para que também teu filho glorifique a ti. Então ele vai orar ao Pai, assim ele diz, dizendo: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que todos quantos lhes deste lhe dê a vida eterna. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tens enviado. Então o Senhor ele veio e cumpriu uma missão, e ele conclui. Nós vamos ver ele ali fazendo que todos viessem conhecer o nosso Deus como o único Deus, verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem ele tinha enviado, a qual era uma promessa do Pai. Ao contrário do que ensina algumas outras seitas, Cristo não estava ensinando aqui que ele não é Deus, mas sim que dentre todos os deuses da época, e eram muitos que existiam, o seu Pai era o único verdadeiro. Então, outras passagens deixam claro que Jesus ele compartilha dessa mesma natureza divina com o Pai. Uma declaração semelhante se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, que diz que há um só Deus, o Pai. Entretanto, o mesmo verso prossegue dizendo que há também um só Senhor, Jesus Cristo, embora o Pai também seja Senhor em toda a Bíblia. Isso prova que a relação entre o Pai e o Filho não era mutuamente excludente. Jesus era o único Senhor, mas o Pai também é Senhor. O Pai era o único Deus, mas Jesus também é Deus. Então, nós vamos ver o Senhor nessa oração, o quanto realmente o Pai e o Filho, eles existiam, e ambos são um só no mesmo propósito. Nós vamos ver dentro do texto, no versículo 4, que diz: já te glorifiquei na terra, consumado tenho a obra que me deste para eu fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então, aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, quando ele declara isso, essa declaração inequívoca da preexistência de Cristo Jesus. Então, que ele já existia. Nós vamos continuando do texto, nós vamos estar lendo o versículo 6, que diz: manifestei o teu nome aos seres humanos, que me deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles guardavam a tua palavra. Agora eles sabem que tu, quanto me deste, vem de ti, porque as palavras que tu me deste, eu lhe dei, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. E no versículo 9, ele vai dizer: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas sim por aqueles que tu me deste, porque são teus. Então, quando ele diz aqui, não rogo pelo mundo, então naquela ocasião específica, Jesus realmente não estava orando pelo mundo. Mas isso, obviamente, não significa que Jesus nunca orasse pelo mundo. Ao pé da cruz, Jesus orou pelo mundo, quando pediu para que Deus perdoasse
né, os pecados daqueles que o estavam zombando e blasfemando deles, lá em Lucas 23, 34. E Paulo orava pela salvação, né, do Israel incrédulo, lá está em Romanos 10:1, né, e chegava até ao ponto de dizer que até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, ou da minha raça, ou povo de Israel. Então, era a forma que Paulo, o apóstolo Paulo, orava. Jesus também pediu para orar por aqueles que nos perseguem, Mateus capítulo 5, versículo 44, né, sem fazer qualquer distinção entre os eleitos e não eleitos. Portanto, usar este texto de forma isolada para ensinar que devemos orar somente pelos eleitos e não pelo mundo é simplesmente leviano e desonesto. Então, é fato que em determinadas ocasiões estamos orando por uns e não por outros, mas isso não significa que nós nunca oraremos por este, ou por outros. Nós vamos ver que continua aqui esse texto no 10, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas sou glorificado. E eu já não estou no mundo, porém estais ainda. Estão no mundo e eu venho a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, e aqueles que tens me dado, para que sejam como nós somos, né? Ser um só. Nós vamos ver que o Senhor, né, quando ele diz aqui, já não estou no mundo, né, ele está dizendo aqui que o mundo já jaz aonde? No maligno. Né? Ele já está no maligno. Ele está dizendo aqui lá em 1 João, né, capítulo 5, versículo 19, fala, né, e os discípulos ainda estavam no mundo, razão pela qual precisavam ser o quê? Guardados, guardados de todas o que as tentações que existem na Terra e que a cada dia nos tentam, né, fazer cair, nos tentam fazer parar. Então, nós vamos ver que o Senhor ele tem uma preocupação com todos aqueles que Deus assim o deu. Então, diante desse contexto, quando ele diz aquele que tu me deste, né, diante do contexto, trata-se dos 12 discípulos que foram eleitos por Deus para o ministério. Então, o Senhor pede para que eles fossem um só, como assim ele e o Pai eram. Ele está falando em unidade. Né? E o Senhor ele vai dizer, né, que tem a alegria completa, porque a alegria completa está em fazer a vontade de Deus, em aceitar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Essa é a alegria completa. Isso é a melhor forma de ser feliz. No versículo 14, 13, ele vai dizer, mas agora venho a ti e falo isto ao mundo, para que em si mesmo tenha minha alegria completa. E agora no 14 e 15, que é o nosso devocional, que diz, tua palavra lhe dei, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não suplico que os tire do mundo, né? Que os leve comigo, por exemplo, mas que os guarde do maligno. Então, o Pai fazendo, o Jesus fazendo uma oração para que nós viéssemos ser guardados, porque ele sabe que o mundo odiou ele e também, posteriormente, iria odiar os seus discípulos, como posterior, né, a odiar todos aqueles que pregam a palavra de Deus, porque não somos desse mundo. Quando ele diz não suplique que os tire do mundo, embora o mundo seja um local maligno e caído no pecado, né, o propósito de Deus não é que nós saiamos deste mundo, mas que transformemos este mundo. Então, os cristãos têm uma missão que vai além de conservar a própria salvação. Deus poderia ter nos criado direto no céu, caso ele quisesse. Mas ele nos colocou aqui é porque há um propósito maior, que envolve o quê? A transformação deste mundo em um lugar melhor, né? Fazendo realmente conforme Jesus fez, pregando o evangelho, sendo um exemplo para que assim, né, esse mundo ele venha a ser um lugar melhor. A preocupação de Jesus, ele sempre ora, no versículo 21, quando ele ora lá, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim, e eu em ti, que também eles em nós sejam um,
para que o mundo creia que tu tens me enviado. Então, vão ser um só em Cristo Jesus. E precisa não só da unidade entre os irmãos, está unido, está vivendo em comunidade, sendo um só, num só propósito, num só objetivo, para que o mundo possa ver e crer realmente que o Senhor ele tem nos enviado, que o Senhor realmente ele está operando em nosso meio, está operando em nossos corações, e não vivendo, né, em desunião, não vivendo crente dentro da igreja que não fala com crente, irmão que não fala com irmã, irmãs que estão brigadas, coisas que estão acontecendo e estão dizendo somos um só em Cristo, e quando senta à mesa todo mundo participa, mas está vivendo em desunião, está vivendo com briga, está vivendo aborrecido, não fala com o irmão. Então, isso não é viver, não é ser um só em Cristo Jesus. Tá? Ser um em Cristo Jesus é estar vivendo unidos no mesmo propósito, perdoando cada um seu irmão e procurando viver a cada dia para o reino do Senhor, dando um exemplo para o mundo, para aqueles que não conhecem a Cristo ou para aqueles que vão, né, que estão muitas das vezes precisando de ver Cristo operando através das nossas vidas, para que também tenham fé, para que também sirvam ao Senhor. Quando ele diz para que todos sejam um, podemos dizer também que é indiscutível que a unidade é um alvo a ser alcançado. Né? O debate se dá em relação a quem exerce a primazia, a unidade ou a verdade. Para os reformadores, a unidade da igreja podia ser rompida se esta unidade era uma unidade na direção do erro, na medida e do engano. Para Lutero era melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Então a reforma, nós vamos ver a reforma protestante, ela colocou a bandeira o quê? Da verdade acima da bandeira da unidade. Então importa que seja pregado a verdade, porque entendia que era melhor se separar da mentira para viver uma verdade do que viver unido na mentira. Então, se eu estou junto, se eu estou caminhando com o meu irmão e não estou vivendo na verdade, quero viver em unidade, estar do lado dele, mas eu não falo com ele, eu não converso com ele, eu estou vivendo fora daquilo que é a palavra de Deus, que é a unidade. Estou vivendo só mesmo naquilo, levantando uma bandeira, né, da unidade, mas não estou vivendo a verdade. Né? Nós possamos entender isso, né, e se separar realmente dessas coisas, né, que são coisas mundanas, para viver verdadeiramente para Cristo Jesus. Né? Nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus, mas unidos na verdade, não unidos na mentira, não enganando a nós mesmos, não vivendo realmente, porque o Senhor, ele quer que todos sejam um, que a tua igreja seja só um em Cristo Jesus, e todos venham viver, né, sendo um exemplo para o mundo, para que o mundo veja e venha crer realmente que Jesus ele é o Filho de Deus e que o amor do Senhor está operando em nossas vidas e por isso que nós somos diferentes daqueles que estão lá fora. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você realmente venha meditar, né? Porque o Senhor ele vai dizendo no versículo 24, Pai, aqueles que têm me dado, quero que onde eu estiver, eles também estejam comigo, para que veja a minha glória que tens me dado, pois tu me amaste desde antes da fundação do mundo. Então, o Pai, o Filho, ele já está, ele quer que estejamos junto com ele. Mas eu digo, só vai estar junto com ele se estiver vivendo em verdade. Viver em unidade, da boca para fora, não é ver em unidade. Estar junto ali, só porque você está participando do mesmo culto, do mesmo local, eu posso estar junto e não estar, né, mostrando que eu estou em unidade, mas não estou vivendo uma verdade, porque eu não perdoo o meu próximo. Então, que nós possamos viver como o Pai e o Filho viviam em unidade, né? Viviam realmente ali e desde a fundação do mundo estavam juntos, que nós possamos, como servo do Senhor, andar junto. Né? O 25 diz, Pai, justo, o mundo também não tem te conhecido, e este tem conhecido que tu me enviaste. Eu fiz teu nome ser conhecido por eles, e eu farei com que sejam conhecidos, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles. Então, por esse amor estar em nós, nós vivemos uma vida diferente.
vivemos uma vida onde perdoamos aquele que nos ofendeu, passamos a viver realmente para o Senhor, somos aqueles que recuamos, voltamos atrás quando erramos, somos aqueles realmente que pregamos, que vivemos o Evangelho de Cristo. Somente esses serão reconhecidos, somente esses vão demonstrar o amor realmente, que é o amor do Senhor nas suas vidas. Que você, nesse dia, fique com essa palavra e que você medite nela mais, que você ore, que você fale com o Senhor e coloque diante do Senhor aquilo que o Espírito Santo de Deus tem te tocado e tem despertado você nesse dia para poder até fazer um conserto, seja com o teu irmão, seja com a sua liderança, seja com alguém da tua família. Então, se queremos viver e exalar o amor de Cristo Jesus e estar vivendo realmente para Ele, nós precisamos estar vivendo de acordo com a sua palavra e seguindo os conselhos do Mestre, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.